Ao Senhor Jesus. Muito obrigado por esse dízimo, por essa oferta. Traga provisão sobre a tua casa em nome de Jesus. Aplauda mais forte a Jesus, porque a palavra será dessa mulher de Deus, linda, maravilhosa. Olha aí para o seu irmão, aproveita que você está em pé. Fala assim, para você vencer o gigante, você precisa de uma arma. Olha para ele e fala, você precisa da palavra de Deus. Quero que você levante a sua mão direita, querido. Porque a palavra, ela é conhecida. Como o próprio pastor Márcio utilizou, até o diabo conhece a palavra. Só que a palavra, com fé, com convicção, vai derrubar todo gigante, amém? Eu quero que nessa noite você fale assim, nessa noite, eu recebo a medida da fé necessária para derrubar o gigante que afronta a minha vida, fala as minhas emoções. Eu declaro, pela fé, que eu vou derrubar todo gigante, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Você pode sentar, amém? O tema da minha palavra, querido, é derrubando gigantes pela fé. Nem liguei para o Pedro para pedir para ele cantar a música da fé, mas ele cantou, amém, querido? Pela fé. Pela fé a gente canta, porque tem dia que você não está com vontade de cantar. Quantos aqui já passaram por oportunidade que você não queria cantar? Mas aí pela fé você vai e declara um cântico de vitória ao Senhor, amém? Às vezes nós estamos desanimados, querido, como o próprio pastor Márcio utilizou aqui, quando ele abriu para ministrar os dízimos, que há gigantes que roubam as nossas forças e faz a gente ficar desanimado, faz a gente ficar cabisbaixo, faz a gente ficar cansado. Sabe o que o pastor Márcio falou para mim hoje? Para de trazer os pratos. Só porque eu vim lavar louça, todos os pratos da casa apareceram na pia. Eu disse, por isso que mulher que fica só dentro de casa tem uma tendência ao cansaço. Querido, você acaba de lavar o copo, você vai lá na pia, quantos copos tem? 3. E você acabou de enxaguar os copinhos. Não é não? Aí a gente vence a máquina de lavar roupa. Você vai lá no cesto de lixo, de roupa, tem mais umas 3 pecinhas já lá. Porque o menino já sujou. Querido, a vida, ela nos exerce. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deixou eles lá numa boa? Primeiro que Adão já estava catalogando todos os animais, todas as plantas. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, trabalhar é o que Deus deixou para estabelecer a sua capacidade de vencer gigante. Amém, querido? E sabe por que eu preciso declarar para você fé? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz em fé, em Hebreus 11, no verso 1, que fé é a firme convicção. Quantos aqui tem convicção que você vai morrer de fome? Por isso que a gente não morre de fome, querido. Porque a gente não tem essa convicção. Você sabe que você vai chorar. Você sabe que você vai bater na porta de alguém. Você sabe que você vai atrás de um serviço. Você sabe que você vai fazer um negócio. E vai vir um dinheiro e você vai comer. Amém, querido? Ninguém tem medo de morrer de fome. A gente não gosta de ficar desempregado. A gente não gosta de ficar sem dinheiro. Alguém gosta? Mas a gente sabe que a gente não vai morrer. Fala assim, eu preciso trabalhar as minhas convicções. Porque aí, querido, eu vou trabalhar um pouco o seu emocional, porque a gente colocou essa palavrinha fé, aí a gente acha assim, que fé é um negócio que eu não preciso fazer nada e vai acontecer. Jesus teve fé que Ele seria o Salvador, Ele estabeleceria o vínculo entre o homem e Deus após a queda do homem, após o pecado. E Ele precisou vencer a cruz. E a gente pensa, não, eu tenho fé, essa situação vai mudar.
Qual situação? Falta de dinheiro. Lógico que vai mudar. Deus vai abrir uma porta de emprego, você vai trabalhar o mês inteiro e você vai ter a recompensa do seu salário. Amém, querido? Eu não gosto de ficar sozinha, eu estou sozinha. Querida, vai ficar bem bonita, estudar, arrumar um emprego, você vai ter uns 5 pretendentes à tua volta. Alguém gosta de namorar gente que não quer nada com nada? Algum homem aqui quer casar com uma mulher que não faz nada? Depois que casa, querida, às vezes a gente descobre que a mulher não gosta muito de passar pano no chão, que ela não gosta muito de lavar louça, não gosta muito de trabalhar. Mas isso você tem que observar antes. Fala assim, abre o olho. Eu preciso, querido, que você entenda que a fé nos leva a orar mais. Não, eu tenho fé, eu já confiei isso para Deus. Eu tenho uma tese. Se a pessoa está desempregada, que hora que ela tem que parar de procurar emprego? Quando ela arrumar um emprego, né? Quando a carteira dela for assinada, não é verdade? Mas as pessoas chegam na gente. Eu fui líder por 18 anos, tá, querido? Então as pessoas chegavam em mim e falavam assim, não aguento mais levar currículo. Querida, leva currículo até você arrumar um emprego. Eu não aguento mais fazer entrevista. Querido, enquanto você não for contratado, você tem que ficar atrás. Por isso que fé vai fazer você orar mais. Enquanto o seu pai não se converter, enquanto esse gigante não cair, enquanto a situação não se transformar, eu continuo orando. Amém? Mas às vezes a gente fala assim, eu já entreguei isso a Deus. Eu entreguei, querido, mas enquanto Ele me dá, eu fico lá igual Jacó, na coxa do anjo. Deus me dá, libera a minha bênção, eu não vou largar até não acontecer. Amém? Amém, querido? A segunda coisa, nós precisamos obedecer mais. Eu vou contar uma experiência. Eu já tenho 9 anos de casada. Não vou ficar entregando minha idade, senão vocês vão descobrir, né? Eu já tenho 9 anos de casada. E no primeiro ano de casada, na verdade, quando eu fiz 6 meses de casada, era final de ano, dezembro. E aí eu ia fechar as notas, sou professora de matemática. Então eu fiz o exame final com os meus alunos e era o dia do conselho final. E eu lembro que eu fui almoçar com a minha cunhada e na hora que eu entrei no carro eu pensei, nossa, deixei as provas lá em casa. Então eu vou lá buscar, minha casa era próxima da escola onde eu ministrava a aula. Na hora que eu cheguei no portão de casa, querido, a porta era de vidro, eu vi uma mulher lá dentro. E aí, menino, imagina, 1,5 m, saí do carro e fui pro portão, que eu ia pegar aquela mulher que estava dentro da minha casa. Tá na casa errada, a casa é minha, o que ela tá fazendo dentro da minha casa? E aí eu fui pro portão, querido, com uma fé. Na hora que eu cheguei no portão, eu falei, melhor eu ir no vizinho, né? Vai que a mulher tá armada, vai que ela me bate. A gente começa a pensar mais coisas. Querido, sabe o que eu pensei? Deus, eu dei o dízimo. Na hora eu falei, Deus, eu dei o dízimo. Por quê, querido? Eu preciso ser obediente. Eu não posso dar ocasião. Vocês entendem? Eu preciso ter uma conduta. E eu disse, Deus, eu dei o dízimo. Aí eu fui para o vizinho solicitar ajuda, porque era horário de almoço, ele estava lá, ele foi até a casa. E aí, querida, a única coisa que a mulher levou foi a roupa do corpo. Ela já tinha feito uns 2 sacos lá com aqueles pacotes de ração de cachorro, né? Que é grandão. Eu tenho cachorros de porte grande. Tinha na época um bull terrier no quintal, mas como estava chovendo, ela trancou ele dentro da casinha e conseguiu entrar dentro de casa. Quando você tem obediência, você tem o que reivindicar dos céus. Pastora, mas se você... Eu não era pastora não, querida, eu era uma líder, amém? Eu já conhecia a Bíblia. Então, quando a gente dá dízimo, a gente não passa por problemas. Querido, naqueles últimos 20 dias, eu tinha ouvido história. Naquele caso, na história da família do meu marido, que tinham entrado na família. O primo fulano disse que entrou na casa dele e levou a televisão. A prima ciclana disse que entrou na casa dela e roubaram tal coisa. Querido, qual que teria que ser a minha postura de fé? Esse gigante que está cirandando a minha família vai cair em nome de Jesus. Mas aí, querido, você sabe que o menino tem problema. Reincidência de droga. Às vezes bebe, vai nas festas, né? Aparece em casa da vexame, vomita. Aí você está sabendo que o seu sobrinho está mal. Cuida do seu filho.
Exerce fé, fala, Deus, em nome de Jesus, incomoda o menino e faz ele voltar para casa. Amém? Fala assim, eu preciso orar mais, obedecer mais, trabalhar mais. Porque a gente acha que porque a gente é cristão, Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo vai vir na minha mão. É assim, querido? O que Deus falou para Adão? Ó, filho, se coça, vai trabalhar, vai cuidar dessa terra. Isso antes de pecar, tá? Vou deixar bem claro. Antes do pecado, porque a gente tem mania de dizer que o pecado é maldição, ou que o trabalho é maldição. Porque Eva pecou, Deus falou, agora você vai comer do fruto do seu trabalho. Já comia, querido. Só que já tinha bastante árvore. E aí foi querer comer da árvore que não podia. Inclusive tinha um monte de árvore que podia. Toda espécie de fruto. Eles foram comer daquele que não podia. Fala assim, quando eu oro mais, quando eu obedeço mais, eu não toco no que não pode. Querido, sabe por que o gigante entra na nossa terra? Que a gente tocou no que não podia. Sabe o que aqueles irmãos de Davi, sabe aquele exército de Deus, eles ficaram amedrontados diante do gigante. Olha para o seu irmão e fala, você não pode ter medo do gigante. Veja o gigante como uma oportunidade. Sabe por que eu vou falar isso, querido? Eu vou até ler o versículo especificamente. 1 Samuel 17, 25. Quando Golias estava afrontando o exército do Deus vivo, em 1 Samuel 17, 25 diz assim, diziam os homens de Israel, o povo de Deus, querido, o exército de Deus. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que matar o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Davi estava esperando uma recompensa. Olha para o seu irmão e fala, tudo que você passa, Deus está te treinando. Fala assim, Deus está fortalecendo a sua fé. Quantos aqui já declararam no momento de dificuldade assim, eu não tenho fé? Quantos já ouviram alguém vir assim, você fala, mas eu não tenho fé igual você, né? Que quando a gente tem uma experiência, a pessoa fala assim, mas eu não tenho fé igual você. A Bíblia diz que Deus dá a medida da fé. Por isso que nessa noite eu disse que você vai receber a medida da fé. É essa fé que você precisa, querido, do jeitinho, do tamanho que você precisa. Porque Deus está te exercitando. E Davi já tinha vencido um leão. Só que ninguém viu. Ele não teve recompensa nenhuma. A recompensa que ele teve foi para ele mesmo, porque ninguém tocou nas ovelhas dele. Depois ele venceu um urso e ninguém viu. O pai dele não deu mais 100 ovelhas para ele porque ele tinha vencido o urso. Se ele contasse para os irmãos dele ia tirar sarro dele. Você para de conversa, Davi. Que história é essa que você venceu o leão? Agora você está dizendo para mim que você venceu um urso. As pessoas não davam crédito, querido, à sua luta. As pessoas olham para você e acham que você está sendo humilhado. Que onde está o seu Deus? Por que você está passando? Como que você serve a Deus e a mulher entra dentro da tua casa? Querido, como eu tinha um aparelho de som, e ele era ligado na tomada, então ele tinha um horário. Então quando ela tirou da tomada, era 10 horas da manhã. Eu cheguei na porta da minha casa, era quase 1 hora. Ela ficou lá quase a manhã inteira. Inclusive o vizinho disse que viu ela umas 8 horas da manhã. E ele falou assim, o que você quer? E ele falou, não, a mulher me chamou para limpar a casa. Mas ela esqueceu a chave, eu estou esperando ela aqui, que ela vai trazer a chave para mim. Como eu não trouxe a chave, ela pulou o muro e entrou. Porque eu não tinha contratado ela. Ela ficou um tempão. E aí, querida, ela mexeu na geladeira. Ela fez uma mala. Graças a Deus a mala não passou pelo buraco da porta que ela abriu. Ela entortou um aro de bicicleta. A bicicleta do meu esposo estava dentro de casa. Para ela tentar tirar a bicicleta pelo buraco que ela conseguiu forjar assim na porta, quando você entorta aquelas portas de metalão, ela não conseguia passar e ela entortou.
Querido, para uma mulher entortar um aro de uma bicicleta, vocês estão entendendo qual a influência ela tinha, né? Ela estava exatamente fortalecida por gigantes. E aí, quando eu cheguei em casa, depois que você vai para a delegacia, que você chora, né? Que você se sente invadido, que você se sente desprotegido, que passa umas 3 pensamentos na cabeça: onde está Deus, se eu dei dízimo? E aí uma pessoa disse para mim: mas eu não sei, por que Deus permite isso? Aí eu pensei, Deus permite para a gente saber o quanto Ele defende a gente. Porque se Deus não coloca o anjo, querida, a pessoa pula todo dia. Porque a gente ouve pessoas dizer que entrou na propriedade dele 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. E instala a câmera. Fala assim: eu preciso derrotar o gigante. Fala assim, pela convicção. Fala assim: eu não nasci para morrer. Eu que vou derrubar os gigantes. Davi tinha convicção, querido. E quando o rei falou que quem derrubasse o gigante ia ganhar a filha, menina, até Davi virou macho. Porque ele sabia da promessa, querido. Qual que é a promessa que você tem? Sabe por que quando sai da igreja, querido? Porque a Bíblia diz lá em João 10, que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para que tenha vida e vida em... Então quem vai habitar na minha casa é Jesus, querido. Porque se eu deixar a porta aberta, quem vai entrar é a destruição, é a morte, é o sofrimento. Olha para o seu irmão e fala: não tem caminho de volta. Fala assim: prossiga para a promessa. Você precisa, querido, como eu disse, trabalhar mais. Você precisa investir mais. Eu não vou pedir para levantar a mão, tá? Mas vou fazer uma pergunta. Quantos aqui não é para levantar a mão? É só uma pergunta assim para mim. Eu vou olhar para trás. Senão vocês vão levantar a mão, eu vou ficar com vergonha. Quantos aqui leram a Bíblia hoje? Se você não leu a Bíblia hoje, você fica sem uma referência. Eu tenho alguns versículos que eu sei, sabe por quê? Porque antes de me converter, querida, eu tive uma firme convicção que eu ia ler a Bíblia. E eu li a Bíblia. E ontem eu comprei, para judiar do meu sobrinho, não, é que eu comprei antes de vir. Eu comprei um DVD de criança, porque esses dias tem criança lá na minha casa, não tem um DVD para criança, né? Sabe como é, né? Vocês imaginam. Eles entram dentro da casa, a primeira coisa que eles veem é a escada. Eles falam: escada. Meu sobrinho até escorregou na escada hoje. Eu falei: meu Deus do céu, se a mãe descobre um trem desse, não deixa o menino vir mais para minha casa. Então eu comprei um DVD de criança. E a cada musiquinha tem um versículo. Eu disse: nossa, esse DVD é muito interessante. Porque eu decorei versículos, querido. O que você tem investido? Isso é uma pergunta. Sabe o que determina quem é o seu Deus? É com que você tem gastado dinheiro. Faz lá na sua casa uma lista do que você tem gastado. Eu gasto tanto com comida, eu gasto tanto com roupa, eu gasto tanto com... Escreve. Você vai saber quem determina a sua prioridade. Às vezes a gente não faz um curso, a gente não compra um livro. Quantos aqui já se presentearam com um CD, um DVD que você gosta? Já foi comprar um DVD para você? Vai lá na loja. Aqui eu não sei, uma loja evangélica, cristã, que vende produtos evangélicos. Eu não sei o nome. Tem bastante? Você já foi lá comprar um negócio para você? Uma caixinha de promessa. Um pão diário. Tem uma livraria ali, se você quiser visitar. Dá uma olhadinha, às vezes tem um negócio que te interessa. Um negócio que começa a mexer com o seu emocional, faz você se sentir feliz. Sabe o que eu preciso dizer para você nessa noite? Davi acreditava nele. Ninguém viu ele vencer o leão, mas ele sabia que ele tinha vencido o leão. Qual é o leão que passou pela sua vida? E hoje as pessoas tentam te humilhar pela fase que você está passando. Tentam te desvalorizar pela escassez que você possa estar passando. Mas você sabe de onde Deus te tirou. Amém, querido? Fala assim: eu preciso confiar no meu Deus. E a passagem da Bíblia diz que Davi pegou 5 pedras. E eu quero dizer para você, sabe quais são as suas armas? Fala assim: as minhas armas
são poderosas para desfazer todo o mal. Sabe o que Davi tinha? Bons pensamentos. Querido, Davi, ele tinha 7 irmãos. Ele tinha 8 irmãos na família dele. E ele era o mais novo e era o desprezado. Não importa se a vida te desprezou, querido. Você vai passar por situações que você vai acreditar em você. Davi acreditava que ele era capaz de vencer. Tanto é que Saul chamou ele e falou: não, vem aqui, eu vou colocar uma armadura em você, eu vou te preparar. Deu certo essa história? É mais ou menos assim. Você está passando por um problema, fala assim: vem aqui. Você pega e lê isso e faz isso, isso, isso. Querido, a luta que a Leda tiver que enfrentar e ela vencer, eu posso até ajudar, mas quem vai vencer é ela. Se Deus precisa usar uma pessoa para falar com você, é que o seu relacionamento não está bom com Deus. Eu vou lá no culto, a pastora vai falar comigo. O culto, querido, ele é para te desenvolver fé, amém? O culto é para te trazer ensinamento. Mas se alguém, uma terceira pessoa, precisa vir falar para você o que Deus tem para você, porque o seu relacionamento não está bom com Deus. Eu creio em profeta, amém? É muito bom a gente vir no culto e você receber uma palavra de vitória e você se agarrar nela. Mas quando você estiver com um problema, você tem que ir para o seu quarto e Deus vai falar com você. Amém? Amém? Fala assim: eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu preciso que você estabeleça 5 manifestações de fé. E a primeira delas é guardar o seu pensamento. Quero que você abra aí em Filipenses 4, no verso 8. Primeiro eu quero perguntar: alguém sabe o que está escrito em Filipenses 4, 8? Antes de abrir, alguém sabe? Em Filipenses 4, no verso 8, querido. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensais nestas coisas. Eu até elenquei aqui no meu. Você tem que pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que tem boa fama, naquilo que tem alguma virtude. Davi não ficava pensando assim: destruir um leão é mais fácil. Vencer um urso é mais fácil. Golias é muito grande. O exército de Israel inteiro teve medo, retrocedeu. Querido, Golias passou semanas afrontando o exército de Israel. E ninguém. Na terceira semana, Davi ficou sabendo dessa história porque o pai dele mandou ele ir lá levar comida para os irmãos. Ele não sabia. Mas quando ele viu Golias, querido, ele disse: eu até acredito. A Bíblia não fala que de imediato ele viu e falou: vou derrubar esse gigante. Porque às vezes até ele possa ter pensado: isso é coisa da minha cabeça. E esses meus irmãos é mole mesmo, né? Se eu fosse do exército de Israel, eu ia lá e detonava ele. Só que aí, querido, quando ele estava voltando, ele ouviu as notícias, inclusive aquela que eu te dei em 1 Samuel 17, 25. Que quem destruísse aquele lá ia se tornar o general de guerra do exército de Israel, ia tomar a filha de Saul. Olha para o seu irmão e fala assim: você se esforça pela recompensa. Querido, para que uma pessoa passa por um tratamento exaustivo, desgastante, sofredor de quimioterapia? Uma pessoa que não tem câncer, você acha que ela vai lá e fala: olha, eu vim aqui voluntariamente, vocês fazem aqui
Eu quero saber como é passar por esse tratamento. Você acha que alguém faz isso? E por que uma pessoa passa por isso? Porque ela quer ser curada, querido. Para toda conquista há um preço. E a gente acha que não, é automático. Eu vou casar com a filha do rei, sabe por quê? Porque eu sou filha do rei. As pessoas pensam assim, eu sou filho do rei. O melhor vai aparecer para mim. Vai, querido. Se você não estudar, provavelmente outra pessoa que nem é filho do rei, dos reis, senhor dos senhores, vai tomar o seu lugar. Olha para o seu irmão e fala assim, se esforce pela recompensa. A Bíblia diz que Jesus, ele se submeteu pela recompensa que lhe era proposta. Sabe qual era? Que haveria reconciliação com todo homem através do sangue dele vertido na cruz. Por isso que ele não desistiu. Ah, eu estou orando, Deus não me ouve, nada acontece na minha vida. Essa é uma fala de vitória, querido? Olha, Deus ainda não me ouviu, mas vai acontecer. Eu creio no milagre, eu tenho promessa. Eu não vou desistir. Hoje tudo aconteceu para mim no culto, eu vou me arrumar e vou para o culto. Amém? Eu vou arrumar minha célula. Mas aí às vezes a gente fica cabisbaixo, triste. Olha, eu não vou levar comida para os meus irmãos. Porque eu que tinha que estar lá no exército. Eu já matei um leão. Eu já venci um urso. Quem tinha que estar no exército de Israel sou eu. Davi foi prepotente? Davi falou para o pai dele, eu vou lá levar comida para os meus irmãos? Por mim que morra de fome. Você sabe que o seu irmão está passando necessidade, você não tem coragem de visitar o irmão. Eu sou um pouco experimentada, não gosto de ficar falando muito nisso. Que acho que desde quando eu vim para Nova Andradina eu já perdi 3 parentes, não é? É muita gente próxima, né? Em tão pouco tempo. Mas inclusive quando a gente desceu para Mato Grosso, o que mais acontecia na igreja era velório. Morria o pastor, falava, vamos fazer o velório lá na Mato Grosso. Morria o filho da pastora, vamos fazer. Um dia eu falei, bispo, não deixa eu fazer mais velório lá na igreja, porque a gente já está com sensação de morto dentro da igreja. Não, gente, eu não estou brincando, de verdade. E aí a igreja ficava, sabe aquela lembrança? Né? Tinha um velório do pastor, depois o velório do filho do pastor. Você fica com aquilo na memória, não fica? Eu falei, bispo, tem tanta Pax, né? Deixa eu ver lá na Pax. Quando aconteceu a morte, fala, querido, põe na Pax. Já põe lá mesmo no cemitério, é mais fácil. As pessoas vão lá, visita, já fica pro funeral. E aí, querida, a gente é experimentado. E uma pessoa diz assim para mim, a fulana perdeu o marido e ninguém ligou para ela até hoje. Sabe o que vem na minha cabeça na hora, querido? Eu quero que você pense aí o que vem na sua. Depois eu conto a minha. A mulher ficou viúva, querido. Passaram-se 1 semana e ninguém ligou para ela. O pastor dela não ligou para ela, nenhuma membro da igreja. E a igreja estava cheia no dia do velório. Eu não sei o que você pensa. Eu vou contar o que eu penso. Quantas vezes eu fui visitar alguém que perdeu alguém? Quantas vezes eu passei a noite num velório? Quantas vezes eu lembrei depois de 3 dias? Porque no dia que morre, querido, as pessoas aparecem. É igual quando a pessoa quebra a perna, né? Todo mundo vai visitar no hospital, manda mensaginha no WhatsApp, todo mundo começa a orar pela irmã. Fica 1 semana de gesso lá na sua casa. Ora para Deus para não durar 1 mês, porque se aturar 1 mês, querida, às vezes nem seu líder vai. Mas eu sei o que eu faço, porque o meu esposo, eu me casei, e aí a minha discípula, ela foi para o hospital, e eu disse, por isso eu tenho que dormir com ela. Ele disse, Juliana, essa menina não tem mãe? Eu falei, não, ela não tem mãe, Pi, você lembra? É a fulana, a mãe dela já é falecida faz uns anos. Mas ela não tem ninguém. Eu falei, não tem, a irmã dela é de menor e o pai não pode ficar com ela. Porque ela está num setor que só pode uma mulher acompanhar. Querido, eu era recém-casada e eu fui dormir 3 noites com a moça. E houve um dia, querido, que eu tive uma infecção e eu fui parar no hospital. Até
uma pessoa que não me conhecia apareceu lá na porta. Você é a Juliana? É que eu ouvi falar que você está doente, eu vim aqui orar por você. A pessoa que não me conhecia, querido. A gente não semeia, a gente não faz, a gente não visita. Mas no dia que você cai doente, você quer uma visita. No dia que você passa por uma adversidade, você quer que lembre de você. Olha para o seu irmão e fala assim: querido, você precisa semear para receber. Só que na nossa mente, querido, semear é só dinheiro. Falou de semeadura, você acha que mas a pastora vai tirar o dízimo de novo? Queridos, quando você semeia amizade, o que você vai ganhar? Quando você semeia carinho, o que você vai ganhar? Fala assim: eu preciso mudar meu pensamento. A segunda coisa que nós precisamos mudar, querido, é a nossa forma de falar. Eu já até usei um termo aqui, né? Eu não aguento mais orar. Esse meu filho não muda. O meu marido não vai mudar. Às vezes a gente fala isso. E aí na noite profética de derrubar gigantes, a gente pensa: não, eu sou uma mulher de fé. Eu sou um homem de fé. Mas você chega em casa e fala para o filho. Eu vou até ler o que eu escrevi. Deus criou todas as coisas mediante a fé. Cuidado com o que sai da sua boca. Abençoa os seus filhos, querido. Abençoa. Fala bem. Com fulano eu não tive problema, mas esse segundo que nasceu eu vou te dizer. Com fulano eu não tive problema na escola. Com esse aqui, menina, todo dia eu vou para a escola. Você comentar o que está acontecendo vai mudar o menino? Então, quando ele for dormir, profetiza na vida dele. Quando ele for sair da escola, profetiza na vida dele. O menino vai sair da escola e fala: você vê se você obedece a professor, você fica quieto. O guri já vai para a escola morrendo de raiva. Porque antes ele sair de casa, você já está na orelha dele. Mas pastor, o que eu faço? Não sei, querido, pergunta para o Espírito Santo. Porque tem criança que você fala, vai, ela vai. Tem criança que você fala, vai, aí que ela não vai. Por isso que nós somos indivíduos particular. Deus te fez único, não tem outro igual. Eu que sou professora sei, querido. Você tem que rir para um, para o outro você tem que ser séria, para o outro você tem que ser brava. Não adianta. Cada um tem sua personalidade. Vocês entendem isso, querido? Fala assim: eu preciso abençoar. Eu lembro até hoje que eu chegava na sala de aula, na sala dos professores, e falava assim: gente, vamos para a festa que já bateu o sino. E as professoras ficavam rindo de mim, né? Falavam: essa mulher não é normal. Não aguenta esses crentes, né? E aí na hora do intervalo eu falava: gente, sabe por que eu falo isso? Meu pai trabalha numa empresa que eles fazem reunião mensal e aí eles mostram um videozinho. Tem pessoas que acordam, parece que ela está indo para o funeral. Ela amarra o cabelo de qualquer jeito, ela põe a roupa de qualquer jeito, ela não tem ânimo. Mas a pessoa que acorda animada, fala: eu vou para o meu serviço, porque esse mês eu vou bater a minha meta, esse mês eu vou conseguir terminar aquele projeto, eu vou conseguir concluir a minha prova, eu vou passar no concurso. Você tem até mais ânimo, você chega até mais bonito. Amém, querido? Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Me ajuda aqui, viu, criança, que tem que arrumar a casa, que hoje tem célula. Qual que é a criança que vai gostar dessa célula? Qual que é o ambiente que você está gerando para essa célula? Agora, querido, no dia que você está cansado, sabe o que você faz? Você chega em casa, vai para o quarto e fala: Deus, a última coisa que eu queria na minha casa hoje era a célula. Mas eu sei que esse é um lugar de fogo. O Senhor vai trazer sua presença, vai vir visitantes. Deus, me ajuda a ser hábil para limpar essa casa. Eu vou até fazer um cafezinho hoje. Porque acho que se eu estou caidinha, né? Eu vou fazer um cafezinho bem forte, que o povo vai chegar, eu já dou um cafezinho, a pessoa já anima. Amém, querido? Olha, eu faço isso já, tá? Com 9 anos de casada. Quando eu uso esse exemplo, é que quando eu tinha 2 anos de casada, eu não fazia. Eu ainda era mais difícil de relacionamento.
Às vezes eu tô lá assim, sabe, que eu tô com vontade que o Márcio chega, que eu vou pegar ele. E vou falar um monte de coisa. Aí ele chega, querido, eu lembro de todos os cursos de casais, eu até me arrumo. Estico o cabelo assim. Aí eu olho e falo, oi, príncipe. Menina, a vontade que eu tinha era de falar, volta pra trás. O que tá fazendo aqui? Que não pagou isso, ou que não fez aquilo. Ou sua mãe ligou e falou alguma coisa. Sabe quando a gente tem um problema? A gente não tem problema, querido. Mas primeiro eu tento falar, oi, príncipe. Ele tem que lembrar que eu sou a princesa dele, querido. Ele tem que lembrar de um relacionamento alegre, de um relacionamento feliz. Aí depois eu falo para ele, príncipe, sua mãe ligou. Sabe aquela conta, sabe aquela situação? Não, a pessoa nem chega, você já é uma metralhadora. O Gabriel fez bagunça na escola, o fulano já ligou reclamando do Beltrano. Quem que vai ter clima para isso? Olha para o seu irmão e fala, guarda a sua boca. Amém, querido? Não reclame, não murmure. Eu acho o máximo. Você chega na escola quando está calor, o que as pessoas falam? Meus alunos ficam, ai, professora, que calor. Eu já viro para o quadro para não brigar com o aluno e falo assim, falar que está calor vai ficar fresquinho? Vai mudar o clima se você ficar falando, está calor. Muda o clima? Não, professora. Eu falei, então, menino, mas a professora vai ligar o ventilador. Aí você dá uma disfarçada. Às vezes eu falo para ele assim, vamos fazer um leque. Todo mundo pega uma folha aí, faz um leque. Tem dia que eu não falo muito com essa graça não, querida. Eu falo, ó, vamos parar de reclamar que hoje eu vou dar prova. Mentira, gente, eu não sou brava assim, eu sou boazinha. Porque eu preciso conquistar meu aluno, querido. Quem vai gostar de fazer matemática? Uma equação. Alguém lembra das suas equações? Sabe a história do X? Entende? Tem que igualar o X a um número. Gente, só professor de matemática que gosta disso. E quando o aluno vira e fala assim, professor, onde eu vou usar isso? Eu falo, querido, na escola. Então você estuda. Você quer fazer faculdade? Quero, professor. Eu falei, então você faz, porque você cai no vestibular, tem lá no Enem. Então você estuda, é só para a escola. Quando você entrar na sua faculdade, dependendo da faculdade, tem um ano que tem cálculo. Então você abre do olho. Você não gosta de cálculo, você faz outro curso. Amém, querido? Fala assim, eu preciso cuidar da minha boca. Fala assim, eu preciso guardar a minha visão. Eu tenho até uma pergunta para te fazer. Qual é o ambiente que te cerca? Como são as pessoas ao seu redor? Eu preciso mudar o ambiente ao meu redor. Fala assim comigo, para vencer, eu preciso ter fé. Fala assim, para manifestar fé, fala assim, eu preciso guardar minha mente. Fala, meus pensamentos tem que ser bom. Fala assim, eu preciso guardar minhas palavras. Fala assim, e eu tenho que ter bons olhos. E aí o ambiente vai mudar ao seu redor. Amém, querido? Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero profetizar isso, querido.